Olha, eu fico pensando assim, como que vai ser lá no céu? Os homens todos sentados, cansados, as mulheres tudo dançando, sorrindo, com os vestidos de princesa, os homens tudo lá sentados, de short, chinela havaiana, 天国って camiseta do Lula. こういう時ちょっと想像するんですよ。女性たちはすごい明るく天国で踊ったりとかしてる中で、男性たちはなんかビーチサンダルに短パン履いてボーっとしてるかなみた PT, いな。 escrito PT, tempo perdido. Vamos chamar as crianças, queridos, que vão para a escola bíblica, で por は聖書学校 gentileza. に降りてもらいますので、子どもたち E os 前に来てください。 professores. Vamos orar também pelas crianças dos irmãos, né, que está doente hoje, que só veio... Eu não sei o nome deles, mas vamos orar por eles. É da... Que está com o Adriano, né, Adriano? As crianças não estão bem, né? Vamos aproveitar e orar. Amém? Jéssica, é cá, Jéssica? Isso, é os irmãozinhos da Jéssica, que não estão bem de saúde e não puderam vir hoje. Vamos orar. Estenda suas mãos para cá. Senhor, muito obrigado pela tua bondade, pelo teu favor. 主よ、あなたの Obrigado, 慈しみ Senhor, ご好意に感謝します。 por essas crianças, こ porque の eles 子 têm 供たち família. に、彼らに家族がいる E し、 esse é um presente de Deus. あなたからの本当にプレゼントです。 Nós declaramos sobre a vida deles um rompimento no nível do espírito 霊的に突破できますように。 e profetizamos そして que eles serão cheios do Espírito Santo, 彼らが聖霊様に満 que た as されることを予 nações 言します。 conhecerão eles, 国々が彼らを知ることになります。 empresários, 彼らが経営者として、 apóstolos, Estou- profetas, 預言者、 médicos, governadores. お医者さん、 Nós declaramos, Pai, 県知事、 que eles avançarão Carerão. poderosamente, 前に力強く突き進み prosperarão ま em tudo. Nós, como igreja, す。すべてにおいて como 栄 família de え Deus, ます。 abrimos as portas para eles prosperarem. そして私たちは No 神の nome 家族 de として Jesus. 彼らが栄えるために祝福します。 Amém. イエス様の名によって祈ります。アメン。 Amém. Amém, irmãos? アメンでしょうか、皆さん。 Vocês estão felizes? どうですか、皆さん。 Glória a 今 Deus. 日ハッピーですか？ Queridos, a alegria do Senhor é a nossa força. 主の喜びは私たちの力です。 Eu acho que o diabo fica muito endemoniado quando vê o povo dele, mesmo com tantas lutas, sorrindo 神の民が本当にいろんな戦いの中でも笑 e っている dançando 姿 para Deus, を né? 見る Principalmente と、 quando dança o praise aqui na frente. 悪魔は悪霊に取り As つかれちゃうん mulheres, じゃない Deus か fica と muito 思う feliz ん com で as す mulheres, ね。 que elas saem de lá de trás, vêm e dançam. 女性たちも最高ですよね。こう辛くても笑ってるし踊ってるし。 E o Esteves, でステビスは何もしないっていう話を女性たちが訴えてたら、いや補助し queima てた。 Jesus. E nós queremos orar também, o Oshinori está aqui, o seu bebezinho nasceu essa semana. で吉典君の Vem 赤 cá, ちゃん Oshinori, vamos orar. 吉典君の赤ちゃんが生まれました。皆さん。 E Yoshinori, diz que o médico ele assistiu todo o parto. 吉典君ね、立ち会ったんです、出産に。 E quando o médico entregou a tesoura para cortar o cordão umbilical, ele pegou e falou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu corto e entrego meu filho a Deus. Sua mãe que contou. で、おのを切るとき、おへそを切るとき、イエス様の名によって、天のお父様、聖霊様の名によって切りますって言って、この赤ちゃんをあなたに捧げますって言って切ったそうです。 Às vezes vocês não vê o Yoshinori aqui, é porque ele trabalha de caminhoneiro, ele viaja para longe, não dá tempo de vir. 吉典君あまり礼拝には来てないんですが、トラックの運転手さんだから日曜日も働いてるんで Mas す eu quero ね。 que vocês orem por ele. でも彼のためにぜひぜひ皆 E さん祈っ aí てくださ ontem い。 até eu e o Juan tava contando que agora você não dorme mais sossegado.
で私も不安も話をしてたんですが、もうぐっすり眠れる時間は終わ Nós りです。 vamos orar para você dormir, mas eu acho que vai ser difícil. 眠れるように祈りますがちょっと難しいか Como é o nome な do。seu bebê? Inoue Yeshua Arata. É filho de uma japonesa. イエシュア・アラタ君です。 Inoue Yeshua Arata. Então vamos orar por você. 祈ります。 Pai, obrigado pela vida, Senhor, dessa família tão preciosa. この尊い素晴らしい家族に感謝します。 Eles já entregaram esse bebê a ti. この赤ちゃんはすで Ele にあ foi なた entregue como に Samuel, 捧げられています。 para サ que ムエルのよう nenhuma に palavra caia da sua boca. 彼の口から出た Por 言 isso, 葉 Senhor, は nós te louvamos pela vida de Yoshinori. 一つも地に落 E ちない que ため ele, como に sacerdote do lar, 吉典を祝福し conduza ま sua す。 esposa e seu filho ao caminho do Senhor. 家庭の祭司として Obrigado porque o Senhor vai fazer grandes 自 coisas. 分の妻とその O 赤 Senhor ちゃん iniciou を uma boa obra, também é fiel para completar. 主にあって導きますように。 Obrigado, Pai, pela vida de Yoshinori. Sustenta ele também fisicamente, 吉典を financeiramente, em tudo que esse bebê precisar. 身体的 Em に nome 精神 de 的に Jesus 霊的に支えてあげてください。 Amém イエス様の名によって Amém アメン。 Amém? Amém. Nós cremos, queridos. Se você não entregou seus filhos ainda para o Senhor, eu quero que você marque para nós podermos fazer essa entrega ao Senhor. まだ子供に私は自分の赤ちゃんを捧げられてないなって思う方、また連絡をくださったらぜひぜひしましょ E se ninguém te entregou, você fala que a gente faz uma oração う。 de そして entrega. 自分自身もそういえば捧げられてないなっていうふうに認識している方もぜひぜひ連絡ください。 Amados, eu queria trazer hoje, eu falei que eu vou trazer uma palavra extremamente pastoral. 今日はですね、本当に牧師的言葉を皆さんにお告げしたいと思います。 Eu costumo trazer algumas áreas assim que os pastores não trazem, que são um cunho mais apostólico, mais de rompimento. 私大体いつもちょっと使徒的な言葉、こう突破とか他の牧師さんたちはあまり語らないような言葉を大体いつも語らせてもらってるんですが、 Não que as palavras pastorais não sejam de rompimento, 当然こう牧師たちの御言葉が突破しないわけではないですよ、もちろん。 mas como o apostólico tem que trazer fundamento こう使徒の方は使徒的な働きっていうのは para a こう igreja, 教会に土台をもたらすんです。 é lógico que ele vai ser mais resistido, porque a palavra dele talvez não vai ser entendida. だから当然拒まれることも多いです。 Mas precisa ser falada. 理解されない分拒まれるけれども語らなければならない言葉です。 Nós viemos falando sobre uma questão da igreja, de uma resistência dentro da igreja chamada um espírito de Amaleque, nos últimos 2 domingos. こう先々週とその 2 前 domingos と、 depois Páscoa. 杉越祭の前の2週間にわたってアマレクの例についてお話ししました。 Esse espírito de Amaleque, ele trabalha na vida, no ministério da igreja, resistindo você receber Jesus como Senhor e Salvador, e mesmo que você confesse, ele não deixa você ter atitudes que correspondam. アマレクの例の働き方といいますと、私たちがイエス様を自分の主として救い主として受け入れないためにまず働きます。そして受けた後はそれを実行しないように働きます。 E depois na Páscoa nós falamos sobre uma Páscoa pessoal. Nós celebramos a Páscoa como festa coletiva, mas precisamos de ter um encontro com Cristo, uma Páscoa nossa, pessoal. そして杉越祭の日は私たちは教会として祝っているけれども、個人的な杉越祭も私たちは祝うべきだ、味わうべきだということをお話ししました。 Porque as religiões não salvam. 宗教っていうのは救わないんです、人を。 O pecado não é impedimento para você entrar no céu. O que é impedimento para você entrar no céu é você não crer que Jesus Cristo é o Senhor. 罪によって私たちは天国に行けないとかではなくて、イエス様が私の主であるということを認めなければいけないんです。 E o sangue de Jesus, ele é poderoso para te purificar do pecado quando há um genuíno arrependimento. そして本当に悔い改めがあったとき、イエス様の血潮は私たちを許し、清め、私たちを天国に導きます。 E hoje eu quero falar um pouquinho, eu quero que você... Eu pensei até que o Antônio ia pregar minha palavra, você copiou de mim? Você ficou sabendo?
Marcos 10:46. マルコ10章46節を開きたいと思 Cego い de ます。 Jericó. アントニオが私の言葉をですね、なんかちょっと語っていたのでびっくりしました。 Então eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Marcos 10:46 マルコ10章46節 até o 52. 52まで。 Eu vou ler para vocês. Vamos ler lá como está lá, que é outra versão. E foram para Jericó. Quando ele saiu de Jericó, eu não gosto mais dessa tradição, irmãos, ela é meio confusa. Porque ela fala que foi por, não tem outra. Então chegaram a Jericó quando Jesus e os seus discípulos, com uma grande multidão, estava saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Anota aí, volta ali um pouquinho, irmão, por favor. Anota que ele tinha um pai, Timeu, né? E ele estava sentado na beira do caminho. Anota aí, tá? Para frente. Ao ouvir que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Tem misericórdia, né? Eu falei compaixão porque eu gosto mais de compaixão, acho. Muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chame-no. Então chamaram o cego. Tenha coragem, levanta-se, ele está chamando você. Então, a primeira coisa que eu quero a outra coisa que eu quero que você anote aí, voltando ali, é o que eles falaram: tenha coragem. O versículo atrás, por favor. Ali, tenha coragem. Diga, tenha coragem. E daí levante-se e vai. Não basta ter coragem, tem que levantar aí, né? Para frente. Lançando a capa para o lado com um pulo, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. Diga, lançando a capa. Anote-se também, lançando a capa. Tipo, tirando o peso, o que estava atrapalhando, né? Jogou fora e se pôs de pé para ir. Agora o outro versículo. E o que você quer? Aí é Jesus perguntando: o que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Rabone, que quer dizer Senhor, né? Rabone, eu quero ver, ou mestre, né? Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Diga, pelo caminho. Não foi por qualquer coisa, foi por caminho que Jesus tinha determinado, porque Jesus é o... では46節からいくつか注目すべき場所を示していきますので覚えておいてくださいね。まず46節。さて一行はエリコに着いた。そしてイエスが弟子たちや多くの群衆と一緒にエリコを出て行かれると、ティマイ、ここ注目ですね。ティマイの子、つまり、お父さんの名前がティマイですね。のバルティマイという目の見えない、物乞いが、ここも注目です。道端に座っていたところをですね。で47、彼はナザレのイエスがおられると聞いて、ダビデの子イエス様、私を憐れんでくださいと叫び始めた。多くの人たちが彼を黙らせようとたしなめたが、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいとますます叫んだ。イエスは立ち止まってあの人を呼んできなさいと言われた。そこで彼らはその目の見えない人を呼んで、ここも注目です。心配しないでよいと。さあ立ちなさい。あなた方を呼んでおられると言った。その人はここも注目です。上着を脱いだというところ。上着を脱ぎ捨て、踊り上がってイエスのところに来た。イエスは彼らに言われた。私に何をしてほしいのですか？するとその目の見えない人は言った。先生、目が見えるようにしてください。そこでイエスは言われた。さあ行きなさい。あなたの信仰があなたを救いました。するとすぐに彼は見えるようになり、道を進むイエスについて言った。アメン。Amém. Glória a Deus. Eu
eu gostaria de falar com você um pouquinho sobre esse texto. Ele é um texto que me impressiona e me empolga bastante na vida cristã. この聖句はですね、本当に私の背中を押してくれるような、元気づけられるような聖句です。 A primeira coisa que eu quero que você coloque no seu coração é que este homem era cego. この子は盲人でした。目が見えなかったです。 E no versículo 47, então Jesus, no 46, Jesus chega até o local onde esse homem morava. そして46節にその男性が住んでいるところにまでイエス様を行かれたと書かれてます No よね。 versículo 47, Bartimeu ouviu falar de Jesus. Ele nunca tinha visto sobre Jesus, mas ele ouviu falar. そしてイエス様について聞かれた、噂を聞いたというふうに書かれてますよね。 E então ele foi sensível a ouvir falar de Jesus. Eu acredito que muitas das vezes nós precisamos de fechar os nossos olhos e só ouvir o que Jesus está fazendo. 私たちは時には目をつぶってイエス様が成し遂げておられることを聞くのみにしなければならない場合もあるなと思っています。 Porque quando nós, eu estou falando dessa visão natural, quando nós olhamos naturalmente as circunstâncias, nós acabamos esquecendo que Deus é o Deus do impossível. 私たちが状況ばかりを見ていると、神様が不可能を可能にしてくださる神様であることを忘れてしまいます。 Porque aquilo que nós estamos vendo nos diz ao contrário do que estamos crendo. 私たちが見てい É るこ uma とと batalha 私たちが信じていることは真逆ですから。 da fé contra a incredulidade. Você precisa de vencer a incredulidade. 信仰と不信仰の戦いですよね。 Tudo vai dizer não, mas somente um vai dizer sim, Jesus. すべてがノーというけれども、イエスはイエス様から出てくるんです。 Então esse homem, ele nos mostra quando antes de Cristo nós era exatamente isso, cegos. だから私たちはキリストを得る前、私たちも盲人でした。 Nós estávamos ali presos a não ouvir nada de Jesus. Nós éramos contra Deus. 私たちは神様に敵対していました。 Mas depois de Jesus, os nossos ouvidos se abrem. イエス様を受け入れてから私たちの霊的な Ainda que os 耳は開 nossos かれます。 olhos não veem, nossos ouvidos ouvem Jesus. 私たちの目が見えなくても私たちの耳はイエス様を聞くことができます Por。isso que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ela não vem por ver a palavra, ela vem por ouvir a palavra. だから信仰っていうのは神様の御言葉を聞くことによってきます。 Então 見る invista と tempo em ことによっ ouvir a てではなく palavra. て、聞くことによって。 Uma hora vai destravar o ouvido. だから私たちは聞くことによ Uma っ hora て vai entrar nos 5 sentidos. 突然私たち Uma の hora 耳 vai が sair da mente para o coração. 開かれるし、五感で神様を Vai 感じれ descer, るよう vai になる fazer。esse canal e você vai ter revelação de quem é Jesus. そしてイエス様が誰であるのかを私たちは啓示をそこで得ることができるようになります。 Bartimeu, ele não via Jesus porque não era cego, porém ele ouviu falar que Jesus era o Filho de Deus e ele creu. バルティマイはイエス様を見ることはできなかったけれども、神の子であることを聞いて彼は信じました。 Então a primeira coisa, abra seus ouvidos para ouvir Deus. まず一つ目、耳を開い A て palavra de 神 Deus 様を diz assim, 聞きましょ que う。 quem é de Deus ouve as coisas de Deus. 神の人は神のこと Abra を seus 聞く。 ouvidos. A Bíblia diz assim, lá em Colossenses 3, versículo 1, quem é do céu ouve as coisas do céu, lá do alto. Diga, as coisas de baixo não tem tanta importância, o importante é lá do alto. コロサイには書かれて、コロサイ3章1節には、天に属しているものは天のものを聞くというふうに書かれています。 Olha aqui está escrito, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dedique-se às coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. こういうわけで、あなた方はキリストと共によみがえされたのなら、
上にあるものを求めなさい。そこではキリストが神の右にの座についておられます。アーメン。 Uma dedicação para que você tenha revelação. 一人一人が啓示を得るた Não め é の uma coisa que acontece temporalmente assim, levianamente. É algo que você precisa querer. Diga, eu preciso querer. 頑張り、つまり私たちの欲がここに混ざっているんです。 Eu preciso desejar. 私たちが望まなければならな Eu いことなんです。 preciso fechar os meus olhos para as circunstâncias e abrir meus ouvidos para Jesus. 状況に目をつぶってイエス様のために耳を開く。 O diagnóstico médico não pode ser o seu final. 病院があなたに与える診断がそれが絶対ってなってはならないんです。 Você não pode acreditar no diagnóstico médico. Por exemplo, nós estamos com o Jonas agora à tarde vai fazer uma visita lá em Gifu por um senhor que o diagnóstico médico já diz que ele não tem mais tempo de vida. お昼からジョナスが県外にちょっとお見舞いに行くんですが、そのお医者さんからはその方はもう助かる可能性はゼロだというふうに言われている方です。 Agora deixa eu perguntar uma coisa para você olhando para mim. Quantas vezes Satanás já não usou, atacou a sua mente dizendo não tem mais jeito? でも悪魔があなたの思考に Agora deixa. これ以上無 Não 理 dá だ。 mais. もうこれ以上は無理だからもう諦めなさいと何回もあなたの頭の中に言ってきたと思います。 E você às vezes até acreditou, porque você está vendo as circunstâncias, mas não está ouvindo Deus. そしてその状況を見ているし、神様を聞いていないから信じたのかもし E れない hoje eu 言われ quero たことを。 eliminar esse espírito de orfandade e de medo na sua vida. Não tenha medo de servir a Deus. Não tenha medo de ouvir Jesus. その孤児の霊、 Não tenha medo. その Simplesmente anule qualquer coisa que venha trazer dúvida sobre você. あなたの上に疑問をも Você たら tem す uma identidade. 孤児の霊、恐怖の霊を今日イエス様の何をって追い出しましょう。 Uma das coisas que Bartimeu recebeu a cura foi quando ele disse que ele é filho, ele sabia que era o pai, era filho de Timeu. で、バルティマイも癒された一つの理由としては、彼はティマイの子、自分のお父さんは誰であるのかを Sabe o que 確 que 信していた。 Satanás quer? Que você não identifique seu pai celestial, que você acha que seu pai celestial não te criou, que ele mentiu para você, que ele te abandonou. É mentira. Pode o pai e a mãe natural te abandonar, o pai celestial não abandona. 悪魔の望みはあなたが霊的な父は誰であるのかを確信してほしくないんです。 Você tem uma identidade. あなたにはちゃんとアイデンティティがあります。 Então, você pode até colocar assim, vamos supor, quando você... Porque você nasceu no natural, quando você nasceu na maternidade, igual o filho do Yoshinori nasceu. いや皆さん地上で生まれたのは吉典君の赤ちゃんが生まれたと同様に私たちも生まれましたよね。 Esse foi seu nascimento natural. それが出産と言いますよね。 Mas quando você aceitou Jesus de todo o coração, você nasceu espiritualmente com uma nova identidade. Você é uma nova criatura. Então agora você tem pai. しかし私たちがイエス様を受け入れたとき、私たちは霊的に生まれたことになるんです。そこで霊的な父が私たちにできました。 E quando o inimigo vir falar alguma coisa para você, eu acho que Bartimeu ficava assim, mas eu sou filho do Timeu, agora você não é mais filho do Timeu, agora você é filho do Deus Todo-Poderoso. E Yahvé El Shaddai, mais que suficiente. そこで、私はバルティマイ、ティマイの子だと。でもイエス様を信じてからあなたはティマイの子ではなく、エルシャダイすべてにおいて偉大なるお方の子だと。 Irmãos, brigue por isso. それをね、 Não solte o anjo enquanto não te der tua identidade. あなたのアイデンティティが Não vou te deixar enquanto você não me der o registro. あなたの中で確信されるまで Eu 戦って quero o くださ registro い de。nascimento. 本当に粘り強く戦ってくだ Não さい。 solte. Porque é isso que vai trazer os milagres. そのアイデンティティこそがあなたに奇跡をもたらすんです。 Eu entendi isso logo que eu me converti. 私が改心してすぐそれは理解できました。 Que eu tinha uma nova identidade. 私には新たなアイデンティテ Meu ィがあるん pai, だなと。 Alcino Gonçalves Peixe, ainda que muito respeitado na cidade, era meu pai que ia morrer e não ia ressuscitar. Mas o meu pai verdadeiro que me gerou no ventre da minha mãe, ele morreu e ressuscitou.
私の肉体的な父ペイシェルさんは亡くなるとよみがえらないけれども、私の天のお父様こそはずっと生きておられる神だっていうことを認識しました。 E ainda para ele frustrar mais os planos do diabo, ele foi lá, tomou a chave do inferno e da morte, subiu e me deu vida. そしてイエス様はハデス、つまり地獄に行ってそこで死と命の鍵を奪って私にその命を与えてください。 Então Bartimeu ouviu falar de Jesus sem vê-lo, era cego e estava ali parado, mas ele ouviu. Diga, ouvir é melhor do que ver. バルティマイは見えなかったけれどもイエス様のことを聞きました。見るより聞く方がいいところに注目です。 A segunda coisa que você tem que colocar no seu coração, 2つ目、皆さん心に que 押 foi さ o え que ていただき Bartimeu たい。 colocou, もう一つの点は que quando as coisas estão bem, irmão, quando está cheio de dinheiro na conta, assim, até você sabia que parece que o Adriano vai fazer um churrasco lá na oficina deles, que ia mudar toda a igreja, assim. アドリアノ君がね、車屋さんでバーベキューをして全員を招待する噂をちょ Eu っと聞 tive き uma ました。 revelação. で、教会を全誘うとかなんとか。 Porque quando está tudo bem na sua vida, あなたの人生で全てがうまくいってるとき、 muitas pessoas não se aproximam te dando uma sugestão, por exemplo, assim, não, tá tudo bem, não, você é o cara. 多くの人はあなたに近づいて、いや大丈夫だ、あなたにはなんと Eu か não なる estou とか。 dizendo que é E eu te crio ruim aqui, jamais. você elogiar uma pessoa. 当然誰かを Ou 褒める。 agradecer, ou fazer qualquer coisa que Homer seja cancha, Suru. para ela melhorar, digamos, até mesmo sua autoestima. Não, isso não é. Se for de coração sincero, não é ruim. その人の自己評価を上げるような褒め言葉を上げるっていうのは悪いことじゃないんです。Mas olha o Bartimeu, vamos ver. O Bartimeu é cego, バルティマイは盲人で目が estava 見えない。 sentado na beira do caminho. そして道 Então não 端 estava に no caminho. Diga, quem fica sentado na beira 道端に座っていた。 não está no caminho. 道端に Nós い temos que る。 prestar atenção. Você está no caminho ou está sentado na beira do caminho? 道端にいるイコール道の中ではないですよね。道 Deixa eu falar uma 端と coisa 道は pra 違うんです você. よ Na beira ね do。caminho você escuta, mas não anda no caminho. 道端っていうのは聞こえるけれども道に歩 Na んでる beira わけ do じゃないんで caminho す。 você anda na beira, sentada ali, você escuta quem passa no caminho, mas não anda no caminho. 道端にいると道の中にいる人たちの話は聞けるけれども道の中を歩んでるわけではない。 Então, primeiro você precisa, mesmo que você não veja, você tem ouvido para ouvir. 見えなくても聞く耳がある。 E agora, com o ouvido para ouvir, você tem que saber separar. そして聞く耳がある。 Vamos lá no versículo mais para frente? Pode falar aí. Pode ある falar. 次の一歩が私たちはそれを見分ける。 A segunda coisa que eu quero que você coloque no teu coração, que Bartimeu, tá ali, ó. Bartimeu, ele no versículo 48, quando ele começou a clamar, Jesus, filho de Davi, sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a dizer, para. Você sabe quando você começa a buscar Deus de verdade, vai ter um monte de gente falar, para. ダビデ神の子っていうふうにバルティマイが叫び始めた Por que você 時 tá cantando? 多くの人は止まりなさいって言うんです。 Por que você tá congregando? やめなさいと。なんであなたは歌ってるのとか、 Para. なんで教会に通ってるのとか、そう言ってくる人たちはたくさん出てきま Olha す。 lá, muitos repreendiam para que se calassem, mas ele gritava ainda mais alto, filho de Davi, tem compaixão de mim. 多くの人たちが彼を黙らせようと、たしなめたが、ダビデの声を私を憐れんでくださいとますます叫んだと書いてありま Da す。 segunda coisa que acontece é que quando você está passando por uma tribulação, sentado na beira do caminho, você não está no caminho e você não discerne, se você não discernir as vozes, você vai escutar a voz da derrota, que é mais fácil. つまり皆さんが道端にいるとき、道の中にいるわけではないから、あなたが聞く声を見分けないと、あなたはその道から完全に外れてしまう。 É mais fácil você parar do que você insistir, de que você avançar. そこで簡単な言葉を聞き入れて立ち止まった方が簡単なんで Você す。 sabe o que acontece quando as pessoas começam a falar com coisas de derrota? Por quê? Porque o diabo não quer só te destruir fisicamente, ele quer arrancar de você a paternidade, ele quer arrancar de você o milagre.
悪魔はあなたを身体的に殺したいだけでなく、あなたの奇跡、あなたが誰であるのかっていうあなた自身のアイデンティティを抜きたいんです。Mas Bartimeu, mesmo ouvindo as palavras de derrota, ele sabia que Jesus ia passar ali. しかしバルティマイはそんな敗北の言葉を聞いたとしても、イエス様がそこを通られることを知っていた。 E ele teve ouvidos sensíveis para discernir os passos de Jesus. そしてイエス様の足音が聞き分けることができた。 Ele poderia ter conhecimento de outras coisas, poderia ter ouvido falar de outros milagres de Jesus. イエス様の別の奇跡を聞いたりとか、多くの他のことを聞くこともできました。 Mas hoje ele precisava ver o milagre. Ele teria que ouvir Jesus falar com ele para ele ver o milagre. しかしイエス様が彼と語ることによって彼は奇跡を見るようにな Então る。 o tempo inteiro na beira do caminho ele clamou. だから道端にい Se る você 間ずっ está na beira と do caminho, é tempo de você clamar 叫び続けま para した。 entrar no caminho. あなたも道端にいるのならば叫んでください。 Porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. イエス・キリストは道であり、真理であり、 E 命です。 ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. イエス・キリストを通してでなければ誰も天のお父様に行くことはでき O ない。 Espírito Santo vai te convencer, 聖霊様は mas não vai te obrigar. あなたにすべてにおいて目を O 開いてくださる。 Espírito Santo vai dizer tá errado, não tá errado, tá certo, não tá certo. Ele vai te convencer. Quando vir aquela luzinha lá dentro, aquele incômodozinho, aquela falta de paz, ainda que você aos olhos seu era certo, mas se tem um incômodozinho dentro de você, pare. これは合ってる、これは間違ってると聖霊様がサインみたいなのを出してくれるんで A す。 gente tem que 私 ser の mais 心の中で。 sensível à voz do Espírito Santo. で、私たちは聖霊様の A 声 voz de に Jesus. 敏感でないといけないんです。 Ontem, vou contar para vocês algo. Eu estava com 4 vasos de vidro na mão. 昨日ね、4つの花瓶を持ってたんです、ガラスの。 E na hora que eu estava preparando os vasos lá em cima que estão lá embaixo, veio no meu espírito assim, não desça com todos esses vasos. で、私が花瓶を全部持とうと思った時に聖霊様にこの花瓶を全部一気に持って降りないでって言われたんです。 Mas eu simplesmente ignorei aquela luzinha que acendeu. でもそこの赤サインを私は無視しちゃっ E て eu desci. Quando eu desci do Oritana. terceiro degrau, subindo, né? Faltando 3 degraus para chegar aqui, eu simplesmente pisei. Parece que eu fui empurrada. Eu pisei, eu caí com todos os vasos para baixo. で、私はあと3段でこっちにたどり着けるところでなんか押された感じがしてその花瓶を全部落としました。 Não quebrou nenhum vaso. その Só 花瓶 meus 自 dois 体 joelhos. 花瓶自体は一つも割れなかったんです。 Ficou tudo machucado. ただ私の膝はもう E 怪我し uma まくりです。 manchona aqui assim. で、ここに大きなあざもできたし、 Aí eu olhei para os vasos, tá? Eu voltei, arrumei os vasos, falei, capeta, agora eu desço com os 4 e quero ver se me derrubar. でも私はそこでもう悪魔に怒りまして、切れた Subi, 状態で arrumei de novo, desci com os vasos e fui lá embaixo e coloquei. 絶対この花瓶を全部きれいに仕上げてやると思って。 Então, nós precisamos de ser sensíveis, são pequenas coisas, às vezes tipo assim, um estalo, uma coisa rápida, não faça isso. Você já viu aquela questão de acidente? Acidente de carro é uma questão de segundos. なんか小さなねサインなんです。本当にこう素早いサインなんですよ。例えばVocê 交通事 espirra, 故、 bateu. 交通事故も早いじゃないですか。 Então, nós precisamos ser muito rápidos そんな感じで一瞬です。 para ouvir a voz de Deus e discernir que é Deus falando. 聖霊様の声は早いし、それが神様の声だっていうことを聞き分けられるようにならなければ E な eu らない。 creio que quando Bartimeu passou, aliás, quando Jesus passou, Bartimeu na beira do caminho começou a clamar. そしてバルティマイがイエス様だって感知したとき叫び始めたと思うんです。 Então, a segunda coisa que você tem que aprender com Bartimeu é ouvir e discernir o que é de Deus e o que é de derrota. 神様のものである、または敗北のものであるっていうのはどっちがどっちなのかを Vai 見 ter 分けなけれ muita ばならない。 gente falando com você.
多くの人がいろん Sua なことを alma vai falar com você. あなたに言ってくるし、あなたの魂もいろんなことをあなたに言います。 Você vai se sentir, às vezes, com a situação. Às vezes a pessoa. Você já viu pessoas. Olha, irmãos, eu já fui em hospital, já fiz capelania em hospital. Que as pessoas têm vergonha de falar que está com determinada doença. Por exemplo, a AIDS. A pessoa tem vergonha de falar. 私は病院でのそういう Sífilis, doenças venéreas. As pessoas estão ali morrendo e ela não fala. お祈りのミニストリーとかを持ったことがあるんですが、例えばエイズとかとある病気を恥ずかしがる人もいるんです。 Até para o médico falar é uma resistência a pessoa aceitar e fazer o seu tratamento. で、お医者さんに言われてそれを受け入れて、じゃあ治療に移りましょうまで距離長いんですよ、距離が。 Porque isso mexe com a reputação dela. その人のいわば O プラ que イ que ド as pessoas vão pensar de mim? O que me importa o que as pessoas vão pensar de mim se quem paga meu boleto sou eu mesmo? その人のプライドに関わるからなかなか受け入れられない。ただ関係ないじゃないですか、他の Se 人なん eu か。 tenho um alto valor para o meu Jesus, 私はイ eu エス様にとって preciso de me render à minha paternidade celestial. 私は価値のあるものなのに、 Eu preciso entender que Deus é meu pai. 天のお父様が私の父だっていうことを理解する必要があります。 Então, Jesus passando, Bartimeu, eu creio que ouviu os passos de Jesus e falou, é ele, os passos é diferente. イエス様が通り過ぎようとしたときに、 Você この criar um ouvido tão afinado com Deus. この足音は他の人とは違う、これこそイエス様だと彼は確信したんです。 Mesmo que os outros falassem, mesmo que os outros falassem, cala a boca, fica quieto, fale mais baixo. Ele não se contentou em falar, é impossível não ser ele que está passando, é ele, os passos são diferentes. 他の人が何を言っても、何を出してきても、提案してきても、あなたが見分けられたら何を言われても騙されないんです。 E se ele veio, é porque eu sou importante. そして彼が来てくださ Ainda っ que sentado à beira do caminho. Diga, Jesus só busca os que estão sentados à beira do caminho. たイエス様は道端に座ってる人を求めに来るんです。 Presta 会い atenção, に来 João てくれるんです。 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que veio através de Cristo Jesus. Ele enviou o seu Filho primogênito para resgatar para todos aqueles que nele creiam, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Mas Jesus veio resgatar o perdido. São os perdidos que precisam de médico. ヨハネ3章16節には、天のお父様 Os doentes が自分の唯一の子を私たちのために使わせてくださった。それはイエス様を信じた者こそが滅びずに救われるためであると書かれてますよ Eu ね。 sempre digo assim, quanto maior for o problema, maior é o milagre. 問題が大きければ大きいほど奇跡も大きいっていうふうに言ってます。 Se o problema é pequenininho, milagre pequenininho. あなたの問題がち Se っ o ちゃか problema é ったら grandão, milagre grandão. 奇跡もちっちゃいですよね。 Então, o que você espera? Um grande milagre. Eu estava até conversando com vocês sexta-feira eu vim aqui, o Jonas e a Suzane, lavamos aqui. E daí a Suzane disse que estava vindo. 金曜日私とジョナスとスザネで来てここをちょっと洗ったんですが、 Tava frio, irmão. 寒かったんですよこの日ね。でスザネが来てる時に、 E ela falou assim, que ela veio assim, ai Senhor, hoje é o dia do meu milagre. 今日私の奇跡の日だって宣言しながら来たそうなんです。 E daí na hora que ela chegou, ela falou para mim, eu vinha vindo falando que hoje é o dia do meu milagre. Eu falei, não, hoje é o dia de se agradecer por vários e vários milagres. で道端に私は今日私の奇跡の日だ Os って que 言い vão な vir が na ら、 sequência, você vai agradecendo, mas você já começa a agradecer os que já passaram. Lembre-se dos vários e vários milagres. 言いながら来ましたっていうふうに言ったんですね。そしたら私は、いや一つの奇跡ではなくて、これから来るあらゆる奇跡に対して感謝をする。そして過ぎた奇跡にも感謝しようと言い Eu ました。 quero que você coloque a mão em alguém e diga assim, o Deus que fez o milagre ontem, 誰かに手を置いてこう言って faz ください。 milagre hoje. 昨日奇跡を
起こしてくださった方は今日も奇跡を起こしてく Amém? ださるお方 O だ。 mesmo que fez milagre ontem, faz milagre hoje. 昨日奇跡を起こされた方は今日も奇跡を起こせるお方 Então だ。 não fica com a cara macambúzia, você se alegra em Deus, porque Deus vai fazer milagre hoje. だから落ち込むのでは Aí, なく、 talvez você espere um milagre que você faça, tipo assim, que você possa ver esse milagre. Deus está fazendo algo que você não vê, mas que você crê que Ele vai fazer. 落ち込むのではなく、本当に奇跡を信じてもらいたいと思います。 Nem tudo nós precisamos ver, nós precisamos crer. すべて私たちが見る必要はないんです。信じればいいんです。 Então você não pode ver sua libertação, você precisa de crer nela. あなたの解放だって見 Não な tem くても como いい eu んですよ。 pegar, 信じればいい。 minha libertação, mas você precisa de crer. Eu creio que eu estou liberto. 私の解放ってこう見なくてもいいんです。私は解放されたって信じればいいんです。 Então, segunda coisa, você não pode ouvir voz de derrota, você tem que ouvir voz de vitória, a voz de Jesus. 敗北の声を聞くのではなく、イエス様の御 Ele 声 ouviu を os 聞く。 passos e não escutou mais nada, somente os passos ficou no seu ouvido. その足音だけを聞かれました。 E aí ele fez o clamor que nós temos que fazer. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. そこでダビデの声を私を憐れんでください Faz do seu と。 jeito. あなたがやりたいように行ってくださいと。 Faz do seu jeito, Senhor. Eu reconheço que eu não sei fazer. 私はやり Eu 方を reconheço que não tenho a atitude certa. やり方がわからない Eu です。 reconheço que eu estou necessitado. Eu 私は reconheço. どうしたらいいのかわからないですと。 Ah, não é a sua mulher, não é seu marido, não é seu filho, não é seu pai, sua mãe. É eu e você, é pessoal. あなた自身ができないっていうことを認めてください。個人的なものですからね。 Quando você partir dessa terra, ninguém poderá ir segurando o seu pé. あなたがこの地から出た Você vai ter que 時、 subir sozinho ou descer sozinho. 一人で上がる、一人で下がらなければならない。どっちかなんですよね。一人なんです。 Eu sempre falo para minha filha assim, a minha neta fala assim, sabe, para minha filha fazer as coisas para ela, sabe? A minha avó faz tal coisa tão boa, daí ela me escreve, mãe, como é que a senhora faz isso? Porque a Manu que é não sei o que, não sei o que. Eu falo assim, filha, você faça do seu jeito, porque quando eu morrer, você não vai grudar no meu pé. 私の孫がね、お母さんにとあることをしてもらいたいとき、お母さんに、おばあちゃんはすごくあれを上手にしてくれるのになみたいなこと言うんですね。で、娘からメッセージ来て、お母さんあれってどうやってしてるのみたいな。いや、それはあなたがやりたいようにしみたいなことを言ってます。私が死んだらもう私いないでしょみたいなことを言ってます。 E eu dou risada porque às vezes eu falo assim, na receita que eu vou pôr tem picanha. Não dá, picanha não dá, só abóbora. Tem ovo também não dá, não tem que colocar só água. Então, às vezes eu brinco com ela e falo assim, os ingredientes estão muito caros aí no Brasil, não dá para você fazer. で、ブラジルって今肉とか卵とかすごい高いんですよ。なので冗談半分でね、すごい最上級のロースと卵を使ったものだっていうふうに言うと、それ無理だって言われます。 Siga as orientações da palavra de Deus na sua vida. 御言葉に書かれている指導 E o que os outros pensam. を聞き入れてください。 Se não estiver ajustado com o propósito de Deus para a sua vida, com a palavra, não escute. 御言葉にかなっていて、本当に神様から来るものだ Não vá っていう para ふう frente に naquilo. 認識しなければ、それを受け入れる必要はない。 Se centralize na sua vida com Deus. 神様との人生だけに目を留めてください。 Você não sabe quanto, eu não sei quanto tempo vou estar aqui. Você não sabe quanto tempo você vai estar aqui. 私があとどれぐらいここに Se いられるのかわからない Jesus し、 nos chamasse hoje, あなたもどれぐらいいられるかわからないですよね。 como nós estamos? 今日 Para イエス様 respondê-lo に de forma negativa ou positiva? あなたは今日死ぬんだっていうふうに言われたら、私たちってどうですか？プラスですか？マイナスですか？ E o terceiro ponto que eu quero colocar para você é que Jesus é um Deus de oportunidades. そして3点目、神様は機会を与えてくださるお A 方。 vida cristã, ela te dá oportunidades e oportunidades e oportunidades. 私たちは神様によってこのクリスチャンの人生の中で多くの機会を与えてもらえるんです。 Então veja bem que um pouquinho mais para frente ali, Bartimeu estava gritando e o povo falando, cala a boca, fica quieto. で、ここでバルティマイはいろいろ叫んでいたのに、人々は黙れって言ってましたよね。 E Jesus diz assim, chama ele. で、イエス様は何と言われました？
彼を呼びなさいと。 Jesus fala, chama ele, eu quero ele, ele que é cego, ele que é perdido, ele que está na beira do caminho, ele que não sabe o que fazer, é com ele que eu quero falar. 道端にいる、本当に堕落している、本当にこう誰にも希望を見出せられない人こそ私は望んでいるんだって言って彼を呼びなさい。 Então Jesus é um Deus perfeito de oportunidade. 神様は、イエス様は本当に機会を与えてく Irmão, ださる Jesus 完 não 全な passa 神。 na sua vida porque você é um qualquer, ele passa na sua vida porque você tem valor. あなたが適当にあちこち Tira にいる essa から、 autoimagem que colocaram na sua... Isso é Satanás, イ irmão, エス isso é o 様が cão. あなたに出会いに行ったのではなくて、あなたには価値があるからこそイエス様はあなたのところにまで行かれたんです。 Isso é o cão colocando na sua vida. Olha, eu vejo assim, tantas pessoas conversam comigo, inclusive quando eu estava conversando com uma pessoa essa semana orando por telefone, e eu falei para essa pessoa assim, mas por que você pensa assim? A pessoa compartilhando algumas coisas comigo. で、今週とある人と喋ってたんですが、 Porque os meus tios falavam isso de mim, os meus professores falavam isso de mim, que eu não ia dar em nada, que eu não era inteligente, que eu era burro mesmo. Eu falei assim, mas o que Deus falou de você? 自己肯定がすごく低くってなんでそういうふうに思うんですかって聞いたんですよ。そしたら先生方とかおじさんとかにもいろんな人にそう言われたからって言ったんです。 Será que Deus está mentindo a teu respeito? でも神様はあなたのことどう思ってますか？嘘ついてると思うんですか？ Será que Ele não sabia quem você era? 神様があなたは本当は誰であるのかを知らなくてあなたに Será 近 que づい Ele たと não 思いますか？ sabe o que você está passando? あなたが今どういう状況なのかを神様はご存 Deus 知ない é と um 思い Deus ま de すか？ oportunidades. 神様は機会を与えてくださる神 Então 様。 Bartimeu não perdeu a oportunidade, ele não se importou com que os outros estavam falando, ele tomou uma decisão de chamar a atenção de Jesus. でバルティマイは与えられた機会を本当に捨てずにこれを握ったんです。 O 力強 que く。 você poderia fazer hoje para chamar a atenção de Jesus? あなたはイエス様の気を引くために今日何ができますか？ Sério mesmo, o que você poderia fazer 本当 hoje に assim? 本当に Assim, 今日。 Nossa, será que tem algo extravagante que eu posso chamar a atenção de Jesus hoje? ああ今日これをし Pra てイ minha エス様 vida? の気を引くことができるかも Pra minha と。私の状況に私の人生に。 Será que tem algo que eu posso fazer? 私には何ができるのかな？ Uma coisa bem doida, irmão, porque Deus é doido. Para gostar da gente desse jeito só pode ser doido. Tem uma coisa bem maluca assim que você pode fazer? Será? Será que você pode fazer alguma coisa bem doida? もう本当にこうクレイジー Será 的 que な nós こと。 amamos 何が ao できますか？ ponto de nós não se escandalizar com aquilo que nós temos que fazer? こう私はこ Porque れ nós だっ somos た muito ら certinhos, irmão. Nós somos Nós muito temos assim, muito mimizento. もう礼儀正しすぎてもうこれはできないとかってすぐ言うんで Nós す。 somos muito cheios de coisa assim natural. 私たちこう霊的こう肉体的な Imagina Jesus passando na ものし rua か考えてなくて。 e ele pega, cospe no chão, cata o negócio, taca no olho do cara. O que você achava disso? イエス様の癒し方ってね、こう唾を吐いてそれをこう濡れた土を取って目に当ててたんですよ。そうい E う方な agora の。 Jesus andando, de repente chega 10 leprosos. E Jesus, eu te abençoo, te abençoo, te abençoo, ser curado, ser curado. Irmão, se nós vemos um leproso, nós nem perto chega. Eu sei por causa que eu oro por pessoa uma vez, uma pessoa chegou com o pé cheio de lepra para mim, lá na outra igreja. E na hora que eu desci, ela já não andava há 2 meses. Foi levada pela Priscila, né, Priscila? Priscila está ali, minha testemunha, essa moça aqui, ó. Levou essa mulher. Ela não era crente, não era nada, irmãos. E daí na hora que eu desci, Deus falou assim para mim assim, põe a mão sobre o pé dela. Eu, ai, aquela ferida está sendo sangue pus, assim, inchada. Eu falei, Senhor, poupe-me. O Senhor falou assim, eu não poupei o meu filho por causa de você. Agora você quer poupar sua mãozinha? 辛跡に侵された人とかね、こっちは近づきたくないと思ったりするんですけど、イエス様って10人に自分から言ったんですよ。で、一回近江八幡の方の教会での経験なんですが、プリシラさんがとある女性を連れて行ったんですね。で、その方もすごい足に傷を負っていて、それが本当に産んでいて歩けなくなって2ヶ月経っていたのかな。本当にもう
足落とされちゃうんじゃないかなっていうぐらいの傷の中で神様がそこに手を当てなさいって言われたんですよ。いやそれはちょっと勘弁って言ったんですけど、私は自分の子にもさせたことなんだっていうふうに言われたんです。Daí eu peguei, né? Deus falou, peguei, ungi minha mão com óleo e coloquei na mão coloquei no pé da mulher. で私は手を油で注いで 3 dias ela estava boa, né? 3 dias ela 足 estava andando, voltou a trabalhar. に油を注ぎして祈ったんです。そしたら3日後には歩けるようになってました。 E eu fui para casa, daí eu falei, Senhor da glória, como é que pode? Daí eu fiquei lembrando dos 10 leprosos, né? Caindo, porque a lepra não é curada, ela é limpa, purificada. A pele daquela mulher também foi purificada, porque eu citei o texto. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor purificaria de lepra. つらとってね、癒されるのではなくて皮膚がきれいにならないといけないんですよ。だからそこの部分の成功を私も告げました。でその女性もありがとうございますって言いにまた来られました。 Então Jesus não vai te decepcionar, meu irmão. イエス様はあなたをがっかりさせません。 Você acha que o que você está passando ele não está vendo? Você acha que aquilo, a dor que você tem ele não está sentindo? Ele já passou por todas essas dores e ele tira de letra. あなたの痛みも神様はご存知だし見てるし、すべてにおいて何でもかんでもあなたのことなら知ってます。 Você acha que ele não sabe da sua angústia, do seu coração? あなたの心の苦しみを知らないとでも思 Ele うんで é すか? Deus de oportunidade, ele quer ver como você reage diante da diversidade. あなたがその違いの中でどういうふうに反応するのかを神様は Ele 見 jamais ておられ vai ま te す。 decepcionar. Mostre a sua coragem, a sua fé. Se levante, não fique paralisado na beira do caminho. この道端に立ち止まらずに勇気を出して信仰を持って立ってください。 Bartimeu estava parado na beira do caminho. E agora o que as pessoas falaram para ele? Levanta, Bartimeu. Ele está te chamando. E eu quero dizer para você hoje, levante-se da posição que você está. Talvez uma posição interna, talvez uma posição de conformismo, talvez uma zona de conforto, talvez uma dor, uma tristeza. Levante-se pela fé. E ande no caminho que é Jesus. Não fique na beira, vá para o caminho. 神様はバルティマイに立ち上がりなさいって言ったんですね。が私たちも同じです。私たちがもし自分の人生でちょっと満足している、ちょっとこれ以上は無理とか力がない、勇気がないと思っているあなたこそ今立ち上がってください。 Então não fique ali esperando e parado. Não, na hora que você ouvir que Jesus está passando, comece a gritar, comece a louvar, comece a adorar e diga, faz do seu jeito, Senhor. イエス様が通られている。 Faz do seu jeito. イエス様が来たっていうふうに認 Eu 識 não し sei たら fazer, reconheço. 先を始めてください。神様は私にはできない。やり方がわからないけれども成し遂げてくださいと。 E aí, o quarto ponto que eu tenho para você é assim, lance fora a sua capa. そして4点目。 Capa significa proteção. あなたの衣を脱 Tire ぎ捨 essa ててくださ armadura い。 do engano. Tire essa proteção que você segurou. Tire o medo que você segurou. Tire essa questão da rejeição. Não importa o tamanho que você é, se é baixo, gordo, pequeno, grande, preto, magro. Não importa. O Jesus está te chamando. 上着を脱ぎ捨ててください。なんでかというと、上着の下にあなたの劣等感とかあなた É の ele 恐 que 怖 está chamando. Não é a os cara. homens. Não são os esquemas religiosos. Não são as placas de igreja. É o próprio dono da igreja que chama. あなたを呼んでいるのは教会の名前 Até とか quando nós vamos 人 ficar pensando na placa da で igreja? はなくて神様があなたを Se o 呼んで dono い da るんです。 igreja nos chama. 教会の名前とか気にするものではないんです。 Levante-se, largue tudo que estiver te impedindo. Né, uma vez uma pessoa, eu falei isso, irmãos, deu um sarapaté, porque a pessoa achava que quem estava atrapalhando ele era a mulher dele. Não é sua mulher, meu irmão, não é seu marido. 立ち上がってあなたを邪魔させてるものをどかせましょうって言ったことがあってね。そしたらその Uma 男 vez eu 性が preguei que existe 7 mulheres para cada homem, por isso você tem que zelar do nome do homem do seu marido. その男性がね自分の妻が自分 Tem を邪魔 7 させて mulheres ると思っ querendo てた sobre ら o し nome く dele, no Velho Testamento, tá? Era Agora no aí quando Novo ele não, narra tá, irmãos? No Novo é com essa princesa que você casou mesmo. Não me arruma だから encrenca. 勘違いしないでくださいねそこ皆さん。 Pode falar, é a minha princesa, não abre mão.
Você tá vendo? É 7 mulheres para cada homem, pegando, querendo sobrenome. Depois é homens com honra. Que nada, irmão. 一人の男性に女性って7人ぐらいいるんですよ。ただあなた一人の女性を大事にして愛す、それが決まりですからね。 Eu falei, tira tudo que está impedindo de você servir Jesus. Ele falou, eu acho que quem me impede é minha mulher. Eu falei, não, ela não. Ela você deixa. でそこ Agora, você pode orar para Deus levar. Agora, largar dela não. こう私がイエス様に仕えられないのは自分の妻のせいやって言って妻をこう邪魔者扱いにしていやそこ違うからそこは違うからっていうふうに言いました。 Tem pastor lá no Brasil que diz assim, eu faço velório, mas não faço divórcio. で私は、お葬式はするけれども、離婚はしないからっていうふうに Segura 言いました。 essa. Força na peruca. ないんですよ離婚は。 Né? Já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim, né? 私がもはや生きるのではなくキ Trazendo リ em ス meu トが corpo 私のうち mortal に生 o きる。 morrer de Jesus. Em tudo somos atribulados. すべてにおいて私たちはいろ Primeiro, い acho que é ろ 1 Coríntios aí, veja Shirem ou aí, esse uketeiro. texto 4:8, em tudo すべてにおいて somos atribulados, mas não desanimados, いろんなところから打たれるし Feridos. 傷つく mas não destruídos. けれども滅ぼされない。 Não somos destruídos, irmãos. 私たちは滅ぼされないです。 Tudo que você está passando hoje, tudo que você vai passar amanhã, tudo que eu já passei, tudo que ainda vou passar, não se compara às riquezas que Deus tem para nós. 私が今までの乗り越えてきた今そう生きているこれから生きるそれらすべて神様が私たちに捧げようとしている祝福には比べられないんです。 De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. 私 Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. 私たちは四方八方から苦しめられますが窮することはありません。途方に暮れますが行き詰まることはありません。迫害されますが見捨てられることはありません。倒されますが滅びません。私たちはいつもイエスの 死を身に帯びています。それはまたイエスの命が私たちの身に現れるためです。アメン。 Em tudo, queridos, na nossa vida terrena teremos aflições. 私たちは地上では苦しみはあります。 Bartimeu teve. バルティマイにも苦しみ Mas はあり quando ました。 você ouve, é a voz de Deus. でも É Jesus falando comigo. ああ神の声だ Você precisa andar sobre essa palavra. イエス様の御声だって分かったときその御言葉の元にして Pedro só 歩んでくださ escutou い。 uma palavra. Vem. ペテロが聞いた言葉は来 Foi なさい。 suficiente Só para daqui. ele desistir das ideias dele mesmo, de todo o seu conhecimento, de toda a sua estrutura de pescador do alto mar. だから来なさいって言われたその言葉だけで彼が持っていたその漁師としてのその知識を全部捨ててイエス様だけの言葉を信じて行ったんです。 Bartimeu vai até Jesus falando, mas não vendo. バルティマイは見 Por えなく que, que て você quer ver? 言って Pergunta 行 meu, き por ました。 que, que você quer ver? なのに Se você não aprendeu primeiro a ouvir, então aprenda. Primeiro passo, ouvir. Depois ver. Diga, primeiro eu vejo, primeiro eu ouço, depois eu vejo. なのになぜあなたは見たいんですか？ Seja sensível a ouvir. まず私たちは聞いてから見ます。 Por que que na bruxaria, na feitiçaria, existe a necessidade de fazer algo físico? Porque a Bíblia diz assim, bem mais aventurado é aqueles que creem, mas não viram. なんで魔術の中では目に見える魔術をしなければならないのかという Diga, と crer é superior de ver. 聖書に書かれている Ouvir の é は superior de ver. 見なかったけれども聞いたものは幸いだって書かれているんです。 Porque às vezes eu tenho que falar para Deus, Deus, eu não quero ver nada. Eu só quero crer que o Senhor vai fazer. Da cara, Porque o milho negócio é ali. difícil. 見るより聞く方がいいんです。見るより信じた方がいいんです。 Você tem que falar assim, irmão. 私もイエス様によくそういうお祈りしてます。 Não, 私は não, 何も não, 見 você た não くない。 não, não, não. 私はただ信じたいだけだ Que o Senhor 言って vai ます。 fazer.
Eu quero crer nas suas promessas. あなたの約束を私はただ信じたいと言ってます。 Se faz todo homem mentiroso, Deus é verdadeiro. この人間が全員嘘をついたとしても神様こそ真実で A あら nossa れるからだ esperança から não está firmada em coisa que vemos, mas em coisas que não vemos. 私たちの希望って私たちが見てるものに基づいているのではnaくて私たちの見てないものに基づいているんです。 Às vezes eu vejo assim, Deus, eu tenho tantos anos de ministério, parece que quanto mais a gente ora, parece que a gente vê coisas mais, parece que é afunilando tempos dos fins, ああ神様 tempo do fim. 生きれば生きるほどこの世の末が近いなって思うことが多くありますって神様に言いました。 E esses dias o Senhor falou para mim, cada dia que você está vivo na terra é um dia mais perto de mim. で神様にこう言われました。あなたが地上で生きる一日は一日一日私に近づく一日一日だというふうに言われました。 Mas o segredo que eu creio que Bartimeu encontrou essa cura foi que quando ele foi chamado, ele não chegou para Jesus se justificando. バルティマイは癒しを見つけられたのは言い訳を持って神様に近づいたわけではないからなんです。 Então, ele chegou, quando eles chegaram para ele e falaram assim, levanta-te, tenha coragem, tenha bom ânimo. Jesus, ele está te chamando. Ele se levantou e foi. 立ち上がって生き Foi な lá, さい。 irmão, no 勇気を versículo 持って生きなさい。 49. そう言われた時彼は勇気を持って行ったんです。 Se levantou e foi. 彼は立ち上がって行きました。 Ele não ficou falando assim, não, mas tem certeza que ele está chamando eu mesmo? Será que não tem mais ninguém sentado aqui na beira do caminho? 本当に私なのかな他の人かもしれないじゃないですかとも言えたじゃないですか。 Ele não ficou se justificando, ele não ficou falando. Quando Jesus perguntou para ele, o que você quer? イエス様が彼にあなたは何を望んでますかと聞きましたよね。 Vou fazer uma pergunta para você hoje. Se eu fosse Jesus aqui e perguntasse para você o que você quer, você sabe? 私がイエス様だとします。じゃあ私があなたにあなたは何を望んで Não, ますか não と聞 pedir いたら desgraça para a vida dos outros. 皆 Tá? さんすぐに答えられますか？ O que você queria para você hoje, para você, intimamente, algo pessoal para você, o que você gostaria? 今日本当にあなたが本当にこれは望んでますっていうもの何がありますか？ Porque quando Jesus perguntou para Bartimeu, põe lá, meu irmão, no versículo 50, e lançou de si a capa, levantou-se e foi com Jesus. Quando ele escutou falar que Jesus estava chamando ele tirou todas as coisas que o impediam. Ele lançou a sua capa, ele tirou os embaraços para ele correr para Jesus e ele correu. その人は上着を脱ぎ捨て踊り上がってイエスのところに来たというふうに書かれています。 E aí Jesus perguntou, o que você quer? でそこでイエス様は何をあなたは望んでいますかというふうに聞きま Jesus した。 falando lhe disse, que queres que eu te faça? 私に何をしてほしいのですかと。 O que você quer que Jesus faça para você? イエス様にあなたは何を望んでます Mas, か？ meu irmão, quando você falar o que você quer que Jesus faça, espere acontecer, não mude de ideia. Porque tem gente que pede de manhã, meio-dia, já está pedindo outra coisa, já mudou de ideia. これが欲しいですって言ったの Para な de ら mudar ば de ideia, tá bom, meu irmão? それが起きるまで待ってくだ Porque さい。 a pessoa que tem esse mover assim, é semelhante às ondas do mar. Ela não recebe nada de Deus, porque de manhã quer uma coisa, meio-dia quer outra, de noite quer outra. Deus não sabe qual que vai atender. 時には朝にはこういうお願い事をしているけれども昼にはまた違うあれやっぱりあれではなかったこれにしますっていうふうにコロコロ変える人もいます。 Vou falar uma coisa que você rir um pouquinho. Diz que uma vez um homem orava todo dia, de manhã, de tarde, de noite. Senhor, eu quero ganhar na loteria. でとある男性がね、 É o 私 maior は prêmio. 宝くじ当たりたいって言って朝昼夜 Ele に乗ってた levantava そう de で manhã す。 e falava assim, Senhor, eu quero ganhar na loteria. この宝くじに Vou 当た dar りたい tudo para a igreja. で教会に Você 全部 fica pobre, 捧げよう a gente não faz essas promessas, irmão, pelo amor de で Deus. 教会に全部捧げるからって言って約 Fala 束 que をし você てた só ら vai し dar 10%, já que você joga na loteria. い。もう最初からねもう 10% しかあげないとかねなんかもう Mas daí Jesus 宝くじしてる apareceu んだ para ele e falou assim, querido, pelo menos jogue na loteria. で面白い本当の話じゃないですよ本当の話じゃないんですけどそこでイエス様が彼に Ele 現 já queria れ um て milagre de ganhar na loteria, mas ele queria ganhar na loteria sem jogar na loteria. 宝くじに当たりたいって言ってるのに宝くじ買いに行ってないでしょみたいなことを言 Diga, わ o れたそうで milagre す。奇跡っていうのは está ね atrelado
Aí eu fazia a minha parte 私の e Deus fazia a dele. 私の分と神様の Por 分 isso と que 両 ato 方とも profético, coisas 一緒に働 que い às て vezes a 奇跡 pessoa が起き quer. ます A gente fala assim, ore 21 dias o Salmo 139. A pessoa ora um dia e quer um milagre. Não vai ter. É 21 dias. 例えば21日間詩編121を祈りましょうって言ったところで1日だけ祈って奇跡を求める人もいる E depois a pessoa promete assim. それは無理ですよ Você já ね viu a pessoa que promete assim, Senhor, ele muda teu nome, aleluia. Ele faz aquela dancinha dos homens com honra, sabe? Tudo. Ele fala assim, se, ele condicionou Deus, se você fizer isso para mim, eu faço isso. で神様にもしあなたがこれをしてくださったら私はあなたにこれをしますっていう条件 Eu 付 não き vou falar のお nomes 祈 aqui. りをする人 Teve もいま uma す irmã que fez um voto com Deus em fevereiro. 2月にとあるお祈りをした女性がいます E daí, sabe o que aconteceu? Ela fez um voto assim, se o senhor fizer isso, eu dou todinho meu salário. あなたがもしこれをしてくれたら給料を全部 Eu só vi o povo fazendo. 捧げますって言ったんでその人が自らね E daí, Deus fez. で神様がしました E daí a pessoa veio falar pra mim, pois é, né, tá com os envelopes na mão, tudo, né? Pois é, eu fiz um voto com Deus que se ele fizesse isso, eu dava tudo meu salário. Então passa meu dinheiro pra cá. でそ Porque の人が Deus ね não precisava do seu voto. Ele poderia fazer o que você precisava sem você fazer o voto. Mas já que você condicionou Deus, então me dá o dinheiro. でその人が私にそれを言いに来たんですよあなたがもし神様にそういう条件をつけたのならば Eu não sei se os irmãos, se a irmã e o irmão estavam esperando que você falasse, oh, não, Deus fiel, それを amado 捧げる querido, しかない fique com o seu dinheiro. Não, pode entregar o dinheiro. Tá, Você né? fez o voto, entrega o dinheiro. ただね神様ってそういう条件付きとかそういうものを望んでるわけじゃ Eu ないん fiz で isso す com Deus uma vez. あなたの給料なんか神様はいると思ってないのでただ条件をつけた以上は守ってください Eu ganhava 15 salários mínimos na Votoran. 私が一回そういうことをねしたこ E とが tinha あるん uma です私も promoção que eu ia para 25 salários mínimos. Gerente da Votoran. ですごいいい給料を私はもらってて Mas competição é competição, né, irmãos? ブラジルでね Tem gente muito boa no mercado. Você não é o único. Certo? Vamos levantar um pouquinho, fazer uma ginásticazinha, irmãos? 皆さんちょっと体操をしましょ Diga em nome de Jesus. うイエス様の名によって Eu recebo 私は a palavra 御言葉を受け e 入れ eu ます cumprirei そして todos os votos すべての que eu mesmo fiz 私自身が a Deus. 神様にした Amém? 約束を Pode se 守りま assentar, すと言ってく aplaudindo だ o さい Senhor. 神様に盛大な拍手をしてから座ってください Então, veja bem, eu prometi assim para Deus, falei, Senhor, se o Senhor fizer eu passar no teste de gerente, aí já regional, não era mais ali só da cidade, mas regional, pegava 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eu dou meu salário. 私は神様にねもし私はもうすでに店長だったんですただなんかそう地方の店長っていうのがあってもし私が地方の店長その3つの県が合体になってたんですけどそこに私がもし合格したら私の給料を捧げますっていう条件付きのお祈りをしました Passou um mês, saiu meu nome na primeira fila lá no edital, né? で1ヶ月後に私の名前が出ましたそこに Selene, na época eu era solteira, ainda era viúva, né, solteira, Selene Maria Peixer. でセレネ・マリア・ペイシ私 Primeira まだ gerente regional da Votoran. 結婚してなかったのでね Olhei. Olhei de novo. 何度もね見たんですそこ Me lembro que a secretária chamava Lucia, a secretária era crente, falou para mim assim, vai desembolsando dinheiro. でそこで私の友達がねジムの方やってねその話を知ってたのでもうお金Eu recebia no dia 5. No Oroste dia aqui, 5 me dá eu uma coisa, recebi o Iware-masu. dinheiro, fui lá pro meu pastor Hélio Gouveia, que já foi para a glória. で5日が給料日だったんですけど5日にそのお Então, 金を pastor 取って Hélio, o senhor sabe que eu sou uma mulher viúva, mãe de 3 filhos, não sabe? Sei, minha irmã. Deus abençoe. Então, eu fiz um voto com Deus, falei, o problema é seu. O voto foi com Deus, fala com ele e me entrega o dinheiro. で私がね私って旦那が亡くなったじゃないですかって牧師に言ったんですよ
で娘3人いるの Se も você ご quiser 存知で parar, す você よ converse ね。 com ele, não comigo. ただね、私は神様にとある約束をしましてって言った時に、その牧師さんがあなたが約束したら勝手にそれを守っといてくださいねっていうふうに言われて終 Aí わり eu でした。 peguei, entreguei tudo e Deus sempre é super abundante naquilo que nós somos fiéis. でも私は Você その quer 約束 ver a を fidelidade de Deus, mesmo na tribulação, seja fiel. 約束を守った時から本当に神様は私をすべてにおいて満ちたらしてくださいました。 Sabe o que aconteceu? De repente, na semana, eu fiquei sem dinheiro, irmão, sem dinheiro, sem nada. Sem nada, liso. 給料を上げたので、もう現実 Pensando 的に assim, 考 o え que, る que eu と vou comer essa ゼ semana? ロですよね。今週何食べようだったんですよ。 Só tinha uns troquinhos lá do outro salário e eu pensando. 前の給料の小銭ぐらいしか残ってなくて。 Aí a secretária falou assim, Selene, fizeram um cálculo lá dos salários passados teu, そこで秘書の方が来て、あなた de の前の給料 8 の anos. 計算が8年分なんか E 誤 o 算になって cálculo て foi que eles te pagaram a menos, então eles vão te ressarcir esses 8 anos. その差額分をあなたに払うっていうふうに Olha 会 pra 社が mim, 言って Deus é ます。 fiel. Deu 3 vezes a mais do que eu dei. で結局ね、その誤算が私の給料の3倍だったんですよ。 Eu não só paguei minhas contas, como eu superabundei, eu ofertei, eu dizimei, eu primiciei, eu ainda ajudei o orfanato que eu ajudava. でそこで Porque 自 Deus é 分 fiel. の生活費だけでなくて、本当に献金10分の1献金とか孤児施設にも献金することもできましたし。 Então, quando Deus perguntar para você, o que você quer que eu te faça, seja preciso. 神様にあなたは何を望んでますかというふうに言われたら、 Seja preciso no que você quer. Simplesmente Bartimeu falou que eu veja. 望んでいるものを確実に答え Pode てくだ colocar さい。 lá o texto lá, por favor, irmãos. Que eu veja. Foi a resposta de Bartimeu. 私が見えるようになりたいですというふうに言いましたよね、彼は。 O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Rabone, mestre, Senhor, eu quero ver. 主は彼に言われた。私に何をしてほしいのですか？するとその目の見えない人は言った。先生、目が見えるようにしてください。 Seja preciso. Saia da beira do caminho. Vá para o caminho e seja preciso. Deixe o que está te impedindo de ir. Pare de se enrolar. O Paulo fala assim, deixando para trás todo o embaraço, eu corro para a soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Eu corro para o meu propósito. 正確に Corra para o seu propósito. ためらわずにイエス様に聞かれたら言ってください。それを返事してください。 Não justifique a sua paralisação. そしてあなたがなぜ立ち止まっているのか言い訳を言わずに。 Não justifique o que está acontecendo na sua vida. Simplesmente creia que se você for fiel, fizer a sua parte, a dele já está pronta. あなたが忠実であれば神様の分はもうすでに全部完了されている。準備されている。 Bartimeu tomou a decisão de seguir で Jesus. バルティマイはイエス様についていく決断を取りました。 Olha o que Jesus falou, ele vai. Como que ele iria se ele era cego? Ele precisava que alguém levasse. Mas a partir daquele momento ele ia ver. Vai, でもさ vá, イエス様の disse 返事 Jesus. はさあ A 行き sua なさいな fé んですよ o ね。 curou. E imediatamente recuperou a visão e seguiu Jesus. Por onde? Pelo caminho. Fala, Deus tem um caminho para mim. Eu sigo Jesus no caminho, não é aonde eu quero, é aonde Jesus quer. そこでイエス様の返事がさあ行きなさいなんです。ただ目の見えない人に行きなさいって言ってもどこに行きますかっていう話ですよね。だからそこから彼は癒されたんです。そしてあなたの信仰があなたを救いました。するとすぐに彼は見えるようになり道を進むイエスについて行った。だから道端から彼は道のど真ん中道を進んでいったと書かれています。 Bartimeu, querido, cheio de gratidão, aproveitou a oportunidade para seguir Jesus. バルティマイは感謝をしながらイエス Quantas 様に coisas ついてい Jesus っ te た。 fez e você não se encheu de gratidão e não continuou seguindo. イエス様に
多くのことを成し遂げてもらっているのに感謝もせずイエス様についていけてない人も多くいます。 Bartimeu não se focou na bênção, se focou no dono do milagre. バルティマイは祝福に Ele 目 não を se とどめたのでは focou な em く apenas ter a visão, ele focou em seguir quem deu a visão. 奇跡を成し遂げてくださった方に目を留めました。 Bartimeu não voltou juntar sua capa. バルティマイは Ele não ficou parado nos pedaços da sua história. 帰って自分の上着を取りに Muitos 行 de かな nós, かったん queridos, です。 ficamos parados nos pedaços da nossa história. 私た Ficamos ちの pensando, mas se tivesse feito, se não, não, você não fez, agora o negócio é daqui para frente, o alvo está na frente. 私たちの多くはでも私はどうしよう何をどうしたらいいのかとか不安でたまらない人たち心配しないでください。言ってください。とりあえず Bartimeu sabia que seguindo Jesus não haveria falta de nada. イエス様についていけば Até de 何 problema. も乏 Quando しい você ことは segue ない。 Jesus, até problema é para você se aprumar. イエス様についていったら問題さえあなたをこう成長させるものに変わるんです。 Tem um problema ótimo, ou boa oportunidade para Jesus fazer milagre. 問題があると。イエス様の奇跡が来る時 Boa だと。 oportunidade para mim Sou eu. provar minha fidelidade. そういう機会だとか。 Não importa quem quebrou a aliança comigo, importa que eu tenho aliança com Deus. 誰が私に対して約 Gente, 束を pelo 守らな amor か de った Deus, の nós か temos que andar pelo que nós fazemos, não porque os outros fazem. 関係ないんです。私が O bem 神 e o 様 mal será prestado conta diante de Deus, não diante dos homens. 私が神様に忠実であればそれで十分です。 Agora, para terminar, Jesus tem a visão, イエス様にはビジョンがある。 Bartimeu a missão. Jesus tem a visão para você, você tem a missão de cumprir a visão. イエス様にはビジョンがあってあなたにはミッションがある。 Para que Deus te chamou? あなたはその神様 Talvez の para ビ ser ジョ um ンを empresário, ビジョンを得てミッションを成し遂げる。 talvez para ser um ministro de adoração, talvez para ser um evangelista, talvez para ser um pastor, talvez para ser um apacentador, talvez para ser um líder, talvez para ser apenas um pai, apenas um sacerdote, talvez para juntar famílias, talvez para trazer reconciliação em famílias. あなたは何のために召されていますか？もしかしたら牧師のためとか賛美歌グループに属するためかもしれない、経営者になるためかもしれない、宣教師かもしれない。 É pecado você não levar a paz aonde você está. あなたのいるところに平安をもたらすた Porque め os かもしれ filhos な de い。 Deus são conhecidos como apacentadores, são conhecidos como filhos da paz. あなたのいる場所に平安をもたらさないのは逆に罪 Pecado で você す。 trazer tumulto. 私たちはそういう平安をもたらす役 Tumulto que 目 eu digo があ é る。 assim, tipo, 義務があるんで você す。 querer, não é que você, como que eu posso dizer assim para vocês? Não, vamos pensar que daí você não pode falar nada para mim porque é pecado. Não, não é isso. Pecado, você, tipo assim, você um filho que tira a paz da família, que chega encrencando, brigando. 例えでもばあなたは家族家に帰ったらすごい Foi curado, ト liberto. ラブルメーカーであるとかね。 Aquela pessoa que está sempre cutucando com a vara curta, sabe? いつも喧嘩を売ろうとして Aquela ちょっ mulher かい que を está 出 sempre すとか falando, ね。 sempre falando. ちょっかいを É 常に出 pecado. す。 Para, 罪ですからやめてください。 para. Escuta um pouco Deus. 神様を聞いてください。 Pede para Ele como é que vai resolver a situação. どのようにすればいいですかと神様に聞いてください。 Eu desisti do Jonas. 私はジョナスを諦めました。 Porque quando eu ia falar sério, quando eu ia falar com ele, ele quase não me ouvia. 私が彼に何かを言おうとしたとき聞いてくれなかったんです。 Porque o homem tem a tendência de não querer ouvir a mulher. Porque o único que ouviu se estrepou, que foi Adão. でそこでですねアダムだ Se け Adão não tivesse escutado Eva, as coisas estavam diferentes hoje. アダムだ Mas era け necessário. E ainda o Pio de Carvalho, que é meu pastor, diz que Adão só comeu do fruto por causa do amor. アダムだけエヴァを聞い Que ele falou て assim, já que você morreu, eu vou morrer junto. まずいことになりましたしね。男性はもともとなんか自分の Que ele 妻の amava 言うこと tanto を Eva, que Adão amava tanto Eva, que decidiu comer para poder morrer junto com ela. O sangue de Jesus tem poder. Não faça isso comigo, que eu não vou comer. 聞くことをね自分の妻の言うことを拒むんですよ。 Aí eu passei a orar pelo Jonas. で私 Senhor, はどうしたのかというと言うよりも祈 Senhor, ó, り tá vendo 始め esse まし homem た。 aí? Esse daqui mesmo. Esse daqui de óculos, eu falava para Deus.
Esse homem aqui é responsabilidade sua. É o Senhor que tem que respaldar ele, não sou eu. で私は祈り始めたんです。あの男性、私の夫であるあの E 男 tem 性を mulher que quer mudar. 主よ何とかしてくだ Não, さい。 nós não vamos conseguir mudar. でも私たちがね言っても変えられない A んです gente よ。 não vai conseguir mudar. Pelo amor de Deus, entrega o ouro. Por que vocês estão rindo, então? Por que vocês estão cutucando no outro aí, ó? Se beliscando? Fala Deus. Fala Deus. Mesma coisa o homem, você não adianta querer mudar a sua esposa. 男性であるあなたもあなたの妻を変えるように Se 努力 você し quiser ないでくだ mudança さい。 radical, você vai pro joelho e fala, Deus, faz do seu jeito. Talvez a gente tenha que mudar. 変わってほしかったらあなたが祈ってく A ださい。もし mudança か do した outro ら vai acontecer quando nós mudamos. 相手の変化っていうのは私たちの変化から Às 始まるん vezes で os す。 filhos com os pais 子供も querem uma mudança do pai, mas não faz uma oração. 自分の親も変 Quer わって uma ほしい mudança っ da mãe, mas não faz ていう uma ふうに oração. 思ってる人こそ自分 Tá が変 na わって hora く de ださ você い。 pôr o seu joelho no chão. Tá na hora de você ouvir Deus, você que nem Bartimeu, tira tua capa, levanta, corre. Depois que você ouviu Deus, você vai enxergar e correr. であなたが上着を脱ぎ捨てて神様を見て走ってください。 Minha pergunta para você hoje é: se Jesus tem a visão e lhe dá a missão, por que não estamos fazendo o que Jesus nos deu? イエスにビジョンがあって私たちにミッションがあるのならばなぜ私たちは神様が与えてくださるビジョンを持ってミッションを行わないんでしょうか。 Como você tem ouvido falar de Jesus aí, no seu coração? あなたの心の中でイエス様の声を Chamar ど o うやって Ministério da 聞いてます Música. か？ Quais as circunstâncias têm impedido de você chegar até Jesus? Qual é a Anata, capa que você colocou na frente? あなたがイエス様を見えなくしているものは何ですか？ Qual é a capa que você se cobre, se escondendo de você mesmo? あなたが自分自身を隠すために覆っているその上着は何ですか？ Qual é a mentira de Satanás que você aceita? 悪魔の嘘はどういう嘘をあなたは聞いたりしていますか？ Quantas oportunidades Jesus tem vindo e dado a você e você ouve, mas você quer ver. Você não quer somente ouvir, você quer ver antes do tempo. あなたが聞いたりして時間が来ていないのに聞こうとしていること。 O desejo de Deus é que você levante e ande. 神様の望みっていうのはあなたが立ち上がって歩くことなんです。 O Senhor permite circunstâncias difíceis para acontecer 3 coisas em nossas vidas. この偽りAnota essas 3 coisas. 苦しい状況をなぜ神様は許可してくださるのかと As いうと circunstâncias difíceis são para nos alinhar ao propósito. 目的に私たちを合わせるため。 Primeira coisa, alinhar ao propósito. Esses problemas, essas coisas, todas essas coisas que estão passando, que você está passando, alguns podem dizer que é semente, outros podem dizer que é maldição, outros podem dizer que você não. Todas as coisas, as boas e as ruins, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e estão segundo o seu chamado. 神様を愛していてその召しにかなって歩んでいる者の人生には全てで Deus す quer 全てに arrancar お do い nosso て coração os é que altares que nós construímos. だから私たちが心の中で Os 立ち上げ altares た caídos que nós construímos. 堕落の祭壇を打ち砕かなければならない。 E para que isso aconteça, precisa de vir coisas difíceis para desenvolver o nosso caráter. でそれが起きるためには私たち Segunda は coisa, 試 que 練に essas あっ coisas て difíceis que estão acontecendo na minha vida, na sua vida, tem a ver com a purificação do nosso caráter. 困難な時にこそ私たちの性格、うね曲がった性格が直されていくんです。 Porque Deus não pode fazer de você um altar bendito, me fazer de mim um altar bendito, se está sendo dividido a glória, e Deus não divide a sua glória. 私たちの心に祭壇がある。それは神様の祭壇ではないのならば神様はその栄光を分けないんです。 E a terceira coisa é que Deus nos ama tanto como filhos, que não nos deixa sem disciplina. 私たちを子としてあまりにも愛してくださっているため私たちを叱りつけてくださる。 Hoje eu quero que você se coloque em pé, eu quero orar por você. どうぞ皆さんご起立ください。祈ります。
Eu quero, em nome de Jesus, queridos, pedir que você volte a buscar a sua identidade, a identidade que Deus te deu, de ouvi-lo. Deus quer conversar com você. Deus quer sentar na mesa com você. Deus tem saudade do tempo que você investia na mesa dele. E os problemas, as circunstâncias foram te tirando para distante. E hoje o que Deus quer é que você venha. Que você volte. Que você volte a ouvi-lo. Que você volte a conversar com ele. Por isso que o devocional é tão importante. Mas o devocional não é só você falar, é você falar e esperar Deus responder. Quantas horas você fica em silêncio na presença de Deus? Quantas vezes você se sentou na beira do caminho e Deus te chamou, vem para o caminho, e você continuou sentado, não se levantou? Deus é seu Pai. Então, se Ele é o seu Pai, Ele sabe o seu nome, Ele sabe o seu sobrenome, Ele sabe onde você parou, aonde você precisa recomeçar. Eu quero que você faça desse louvor a sua canção. E que você se aproxime de Jesus para ouvir o coração dele. Sou atraído outra vez por teu sangue. É pelo sangue de Jesus que você está aqui. Me sinto tão amado por ti. Desfrute um pouco da presença dele, meu irmão. Você está nesse feriado, descansa um pouco nele, por favor. Pois Jesus me aceitou para Não fique tão atribulado. Deita um pouco no colo de Jesus. por mim é tão surpreendente. Me sinto tão amado. O amor dele é inigualável, incomparável. E é tão belo saber que eu sou filho. Esse foi o segredo de Bartimeu. Você tem um lugar na mesa. Ele tinha um lugar na mesa, independente de enxergar. Nada melhor que escutar tua voz dizendo nossa comunhão é eterna. Oh, 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 oh. Jesus me amou primeiro com amor verdadeiro. Te adorar, meu prazer é te adorar. Oh, teu amor nunca falha, sempre me abraça e teu amor nunca falha. Escuto teu coração, cada batida está chamando meu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue. Me sinto tão amado por ti, Abba Pai. Me encontre em teu coração, pois Jesus me aceitou para sempre. São os necessitados, os feridos, os que estão na beira do caminho, que precisam de médico, que precisam de pastor, que precisam de pastora, que precisam de oração. É tão belo
que nossos corações sejam mais quebrantados, para trazer as pessoas perdidas para a mesa. Quantos estão perdidos? E nós estamos insensíveis aqui dentro. Totalmente insensível. Jesus me amou primeiro, com amor. Totalmente desligado da realidade do reino. Será que talvez, se nós saíssemos do nosso lugar e desse um abraço a uma pessoa, não iria curar ela? Será? Será que você não poderia dar um abraço a uma pessoa? Será que nós estamos tão indiferentes como aquele grupo de pessoas que mandava Bartimeu calar a boca? Será que nós estamos tão duros? Ei, meu irmão, minha irmã, quantos anos de igreja permanecendo igual? Quantos anos de igreja sem se levantar e acudir o necessitado, sem ir até o órfão, a viúva, sem ir atender o enfermo? Será que é só nós que precisamos? Ei, meu irmão, minha irmã, será que o mundo lá fora não está gritando? Será que aqui dentro não tem gente gritando, precisando? Será? Ei, será? Será que nós só estamos aqui como um enfeite? Duros, endurecidos. Quando nós sabemos que alguém está passando por um problema, em vez de nós ir lá ajudar em oração, nós ficamos julgando. Será que é necessário acontecer alguma tragédia em nossa casa para nós sair do nosso lugar, para nós tirar a capa e correr para Jesus? Eu não tenho capacitação. Eu não sei. Você tem Jesus, meu irmão? É suficiente. É suficiente. Joga fora seus diplomas. Paulo jogou. Eu joguei os meus. Joga fora seus cursos. Eles não servem de nada. As minhas ofertas, o que eu queimar que queima na terra não vale para o céu.